pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, está falando das Garotas Entre Livros. Hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Bora lá? Bora conversar sobre este livraço, meu povo. Vou deixar ele abertinho aqui, ó, enquanto a gente fala sobre ele, encostadinho aí. Bom, algumas informações. Ele tem 448 páginas. Essa edição é de 2015, publicado pela editora Record. Ele tá ali no gênero ficção, ele é um romance familiar, né? Então a gente vai acompanhar aí ao longo de uma vida de uma família, né? Ao longo de várias gerações dessa família. Eu classifiquei ele com 5 estrelas e eu vou contar os motivos tudo pra vocês, todos eles pra vocês aqui agora, mas antes vamos fazer um breve resumo do que a gente vai encontrar dentro desse livro. Bom, como eu disse, ele é um romance que ele vai relatar a história de uma família, que são os Buendia. Em bom português, os Buendia. Eles são os patriarcas da família, né, que é a Úrsula e o José Arcádio. Eles saem da vila onde eles moravam, né, da aldeia onde eles moravam, eles se casam, eles são primos, eu acho, de 2º grau, de 1º grau. E a família não queria que eles se casassem e tudo mais, porque tinha uma maldição e não sei o que e tal. Mas eles acabam se apaixonando e eles se casam. Mas o problema não é esse. Tem uma questão que acontece ali na aldeia onde eles moravam e eles acabam indo embora. E eles saem, partem daquele lugar acompanhados de mais algumas famílias e chegam até uma determinada região onde eles fundam uma nova aldeia, uma nova cidade, que é Macondo. E ali a cidade vai se desenvolver, vai crescer, eles também vão se desenvolver, vão crescer como família, como população, obviamente, né? E muita coisa vai acontecer. Os filhos vão nascer, os netos vão estar nascendo, os bisnetos, e assim a gente vai acompanhar 100 anos da família Buendia. E, gente, é um livro muito interessante porque a cada geração é uma história que está completamente entrelaçada. A gente começa com um e entrelaça com o outro, que entrelaça com o outro, e quando a gente vê as gerações, elas passaram e tá todo mundo ali entrelaçado nessa árvore genealógica, né? Que inclusive tem dentro do livro, que é para nos ajudar a não nos confundirmos aí com os nomes, né? Porque os homens, eles vão herdando os nomes dos pais, as meninas vão herdando o nome das tias e assim por diante. E é uma história, gente, que assim, tem alguns elementos, sim, de fantasia, algumas coisas meio fantásticas, mas é realmente a vida cotidiana. O que cada um vai fazendo, as decisões que cada um vai tomando e como aquilo dali vai impactar na vida familiar, né? Então a gente vai ver as histórias se desenvolvendo, a cada geração que passa, as histórias pessoais vão se desenvolvendo junto com a constante evolução da vila onde eles moravam, né? Da aldeia que vai crescendo, vai se modificando, vai tendo a chegada de outras pessoas que vão trazendo uma determinada evolução ali para aquele lugar, a evolução tecnológica, a evolução de todo tipo de forma, né? E é bem interessante. A primeira é quando chegam os ciganos, né? E eles apresentam determinadas coisas ali pro pessoal, que eles ficam impressionados, né? O cigano mais importante ali que vai causar um grande impacto na família é o Melquíades, que ele vai acabar se tornando um parente deles, né? Vai ser tratado como se fosse um parente. Então a cada temporada ele vinha, visitava eles ali, e o José Arcádio, que é o pai, né? O Arcádio pai, o Buendia pai, que eu chamo ele assim, ele é um cara muito fascinado dessas evoluções, ele fica fascinado na tecnologia. Então tudo pra ele acaba virando uma obsessão, né? Então ele é um cara muito obcecado por descobrir determinadas coisas, e um cara inteligente, mas ele chega um determinado momento em que o foco dele se volta tanto para as invenções, para descobrir determinadas coisas. Ele é muito curioso, que ele acaba perdendo o comando da família, né? Ele acaba se deixando pra lá a família, ele deixa todo mundo de lado. E aí entra a Úrsula, que é essa mulher forte, né? Que ela acaba tomando para si a responsabilidade familiar, né?
de cuidar da família, de trazer o sustento, e ela se torna a grande matriarca, aquela que comanda tudo e põe tudo em ordem, né? Conforme os filhos vão chegando, cada um deles vai tomando as suas decisões e as coisas vão evoluindo, né? Temos aí personagens interessantíssimos ao longo de toda a história. E assim, gente, sem entrar em muitos detalhes do enredo em si, a gente vai acompanhar essas famílias, né? Desde desse primeiro casal até o último, né? Até a última geração e até o fim da família Buendia. Falando agora exatamente da minha opinião, eu achei que ele é um livro sensacional, ele é genial. O final dele, assim, ele me tirou o fôlego, eu fiquei, assim, impressionada com a genialidade desse livro. Ele também foi um livro que eu escolhi para que fosse lido em leitura conjunta com os meus amigos, a gente ia lendo e comentando, né, dividido por partes, a gente ia comentando diversas coisas. E ele também é um livro muito polêmico, né? Tem muitas coisas que acontecem dentro dessa história que são extremamente polêmicas e até criminosas. Eu não tenho outra palavra para dizer, é criminoso mesmo. Só que dentro dessas discussões, a gente assistiu até um vídeo, né? Mandaram um vídeo lá no grupo falando a respeito disso, né? Que determinados tipos de livros a gente não pode ler com o filtro que nós temos atualmente, daquelas coisas que são aceitáveis ou não são aceitáveis hoje em dia, né? A gente não pode colocar esse mesmo filtro que a gente utilizaria numa história contemporânea. Eu faço muito isso. Quando eu pego um livro e eu acho alguma coisa muito estranha nele, e aí, estranha não falando assim algo negativo, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Eu li um livro da Nora Roberts recentemente, eu acho que eu fiz até resenha, acho que ano passado eu fiz resenha dele aqui no canal, e quando eu li o livro, eu estranhei algumas coisas dentro dele, e aí eu fui ver o ano de publicação. Ele é um livro dos anos 80, que foi publicado originalmente nos anos 80, então não tinha determinadas coisas. Por exemplo, eles ainda utilizavam muito telefone em casa, coisa que hoje em dia quase não se acha mais, pessoas que têm linha telefônica em casa. Acontece dentro desse livro. Utilizando o pager, coisas que a gente não utiliza, rádio, comunicador, assim, coisas que a gente praticamente não utiliza mais hoje em dia. Em momento algum se falava de celular, sabe? Então, são coisas que nos situam em um determinado período, né, histórico. Então, tem coisas que são comuns àquele período e que não são mais tão comuns atualmente. Tem coisas que foram aceitáveis dentro daquele período e que não são mais aceitáveis atualmente. E, obviamente, tem muito disso dentro desse livro. E uma dessas questões aqui foi um motivo de eu ter deixado de lado a minha primeira leitura dele, a minha primeira tentativa. Porque essa foi a segunda tentativa. Na primeira vez, uma questão de... Não tem outras palavras aqui, né, gente? É pedofilia mesmo que tem aqui dentro. Não acontece uma vez, acontece em outras também. Mas aqui o principal caso, né, que é um determinado personagem que se casa com uma menina que é muito jovem. E é uma criança ainda, né? Então, pra mim aquilo dali foi um negócio que me enojou, né? Então eu dei uma travada na leitura. Depois a gente insiste, né, e acaba conseguindo passar por isso, até porque o foco do livro não é esse e nem tenta romantizar essa relação, deixando bem claro, entendem? Tem outras questões também, por exemplo, incesto, que acontece aqui dentro do livro, que em um determinado caso aqui os personagens nem sabem, né, que estão sendo incestuosos, em outros eles sabem, então é complicado, é puxado nessa questão, mas ainda assim a gente não pode talvez analisar com o mesmo filtro que a gente tem atualmente para determinadas coisas. Uma discussão a respeito desse relacionamento aqui com a menina muito nova, a pessoa estava até comentando isso, né? Naquele período, lá em 1900 e bolinha, as famílias costumavam casar as suas filhas muito, muito cedo, quanto mais cedo melhor, né? Porque assim era menos uma boca para se alimentar, ainda não existia o tal do planejamento familiar, eram muitos filhos que se tinham.
Eu vivi isso na minha família, diretamente. A minha avó foi uma mulher que se casou muito cedo, ela tinha acho que 15 anos. Foi mãe muito cedo e ela teve uma penca de filhos, entendem? Então, assim, naquele período era muito mais comum as meninas se casarem muito cedo do que é hoje em dia. 15 anos a menina tá fazendo a festa de debutante dela. E a gente acha que, eu pelo menos ainda trato uma menina de 15 anos como uma criança em algumas situações, né? E não era o que era naquele período, né? Então, assim, são coisas que são problemáticas, é um fato, não tem como não dizer que não são, mas ainda assim não dá pra gente, eu acredito que não desabona o livro, eu acho que mostra, é um retrato daquela sociedade, é um retrato daquele momento. Não que a família não tenha ficado escandalizada com a situação e tudo mais, eles ficaram, mas ainda assim eles entenderam e apoiaram, né? Assim, independente de qualquer coisa, porque eles acharam que seria o melhor. Então, é complicado. Tem outras situações que no livro nem são citadas, então aí elas, assim, cabem ao nosso julgamento mesmo. Essa não, essa foi mais explícita e tornou-se algo de conhecimento familiar, né? Então, a discussão é mais aberta. Mas em outros casos nem isso aconteceu, né? Então, só passou batido. A gente sabe porque nós estamos ali, somos leitores e a gente está vagando por todos os lados da história da família, né? Então a gente não vê só as coisas boas, a gente vê as coisas ruins também. Então é ok a gente conhecer isso e isso não entrar numa discussão familiar, né? E é algo interessante isso de se comentar, e eu não tô falando só das coisas criminosas não, tá, gente? Mas quantos segredos que ficam guardados dentro da própria família, né? Foi algo que a gente até, que eu e Michelle comentou, né? A gente não sabe das tretas da nossa própria família. E provavelmente se a gente olhasse para 100 anos atrás da nossa família, a gente também iria achar coisas dentro dela que nos escandalizariam. E histórias, né, que simplesmente passam batido porque não vale a pena ser passado para frente. As coisas se perdem, né? Então, a gente vive a nossa geração e talvez a próxima, mas não muito além disso. Então, muita coisa se perde ali na história familiar. Mas se provavelmente a gente fosse olhar para a nossa família e analisar a nossa família, a gente também encontraria não só coisas boas, mas coisas também que nos deixariam escandalizados, né? E tem muita coisa aqui dentro desse livro, gente, também, que além dessas questões criminosas, né, como eu citei, a pedofilia, também tem a prostituição infantil, que tem um caso aqui que é muito absurdo, que dá até um certo asco quando a gente lê. A questão do preconceito racial também que acontece aqui dentro do livro, e mais do que preconceito racial também rola também um preconceito de classes aqui dentro, então a gente tem de tudo um pouco dentro dessa história. Tem outra coisa aqui que também é muito interessante, que é um fato histórico, né? Um determinado personagem, que é o Aureliano, que é o primeiro Aureliano, né? O coronel Aureliano, ele vai se envolver numa luta, né, de classe, ele vai se envolver com o Partido Socialista, e então ele vai entrar ali nas guerras, nas lutas, né, dentro do país, buscando a libertação de tudo aquilo que ele considerava ruim, que era dos conservadores, né? Como ele vai se envolvendo nessa questão política, eu achei interessante o autor ter trazido isso para o livro, porque também faz um marco histórico dentro do período que a América do Sul viveu, né? Então isso é interessante, né, de se trazer, de se pontuar, de se colocar dentro da história, apesar de existirem pensamentos e posições diferentes, né? Eu acho que independente de posições políticas é importante retratar isso dentro da história, e ele retrata de um jeito bem interessante também. Eu gostei de ter lido isso no livro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os meus personagens favoritos, para depois a gente arrematar um pouco sobre tudo da história, né, e falar no geralzão. Para mim, a Úrsula é uma das melhores personagens ali, ela é a matriarca, ela é aquela que
faz essa família funcionar. É uma família meio disfuncional. Cada um tem um pensamento, tem umas atitudes. Um filho vai embora, o outro vive dentro do laboratório, o marido dá um surto. É uma loucura na vida dessa mulher. Aparece uma menina do nada que ela passa a criar, enfim, várias coisas vão acontecendo ali na vida dessa mulher e ela consegue amarrar tudo. Ela consegue fazer a família sobreviver e a família caminhar, a família evoluir. Isso pra mim é genial, né? Ela é como se fosse a liga entre todo mundo, né? E ela acabou se tornando uma das minhas favoritas. O Melquíades também, que é o cigano, ele é o cara que traz os estudos, a sede por conhecimento para essa família. Ele acaba se tornando um membro da família também, apesar de não ter o sobrenome Buendia. Ele acaba se tornando um grande avô de todos eles, né? Um mentor para o José Arcádio, pai, um mentor para o Arcádio, que é um neto, enfim, para vários deles ali. Isso é muito legal. Pro Aureliano também, isso é muito legal mesmo, de ver o quanto ele é importante dentro da história, mesmo quando ele não está presente. Ele ainda norteia ali muita coisa dentro do livro. E eu gosto muito do Buendia pai, José Arcádio Buendia. Eu acho ele muito, muito interessante, assim. Ele, mesmo com toda a loucura dele, depois, né, ele vai ter uns momentos dele ali de total insanidade, mais são do que todos eles, dentro da insanidade dele, mas ele é um cara, assim, que ama a família dele, toma decisões ruins e algumas muito boas, mas ele acaba demonstrando um certo amor pelos filhos, pela família em alguns determinados momentos. Ele acaba se perdendo também nas invenções, nos sonhos que ele tinha para Macondo, para a evolução daquela cidade. Então ele fica fissurado ali naquelas coisas, né? Não, como é que funciona isso? Eu vou descobrir isso e aquilo outro. Ele acaba passando um pouco dessa loucura para os filhos dele, mas ainda assim eu acho ele um personagem muito carismático e muito interessante, por isso eu gostei muito dele. Agora, os que eu menos gostei, os que eu... enfim. Primeiro é o Coronel Aureliano. E essa questão aí dele, do casamento dele, pra mim é péssima. Péssimo mesmo. E ele também não é lá um grande personagem. Ele tem os seus momentos positivos, assim, ele tem... mas ele é um cara também que, assim, boa parte do tempo ele é odiável. Então ele não é grandes... O Arcádio também não é... ele é bem insuportável. O Arcádio também, ele pode entrar nessa lista também. Eu até entendo a revolta dele com a família e tudo mais, porque ele foi muito maltratado, mas ele, assim, ele toma umas decisões e umas atitudes dentro de Macondo. Depois é aquele ditado, né? Dê um pouco de poder a um homem que ele vai te mostrar quem ele verdadeiramente é. O Arcádio é isso. Tu dá um pouco de poder pra ele, ele mostra quem ele verdadeiramente é. Uma péssima pessoa. A Fernanda, que é de umas gerações mais pra frente, uma das últimas gerações, ela é odiosa, gente. Não vou falar mais nada, ela é odiosa. E a Amaranta, que ela é o extremo do amargurado. Uma mulher que não sabe o que ela quer, vive de inveja, invejosa, terrível, terrível. Extremamente invejosa. Ela tem ali alguns momentos de bondade, mas são pouquíssimos. Porque ela vai se amargurando e ela acaba odiando a vida, sabe? Então a gente percebe isso. Eu percebi isso, uma personagem que odiava a vida. E ela odiava aquelas pessoas que estavam vivendo bem a vida. Ela tem atitudes péssimas dentro do livro, então, assim, não tem como gostar dela. Amaranta, pra mim, é uma das piores personagens. A Rebeca, ela é uma personagem muito interessante. Ela aparece do nada na vida dessa família e ela vai se estabelecendo ali. E eu acho ela uma das personagens mais injustiçadas, além da Santa Sofia de la Piedade, que também é muito injustiçada, mas a Rebeca também é muito injustiçada. A Pilar Terneira, que é a matriarca B da família, por assim dizer, né? Quando você ler o livro, você vai entender. Mas era uma mulher que conhecia muito bem os Buendia. E ela também é uma personagem assim muito interessante, muito peculiar. Ela tem ali uma posição
dentro dessa família e ela vai se desdobrando ali à distância. Muito interessante. Eu gostei da existência da Pilar dentro dessa história. E o Aureliano II, que é um fanfarrão, por assim dizer, né? Ele era um verdadeiro fanfarrão. E dentro das farras dele, ele faz muita coisa, né, dentro desse livro. Ele é um dos personagens, assim, que traz um certo vigor para a história, né? Um novo estilo de vida e bastante riqueza. Então, um novo estilo de vida vem através do Aureliano II. E é bem interessante, gente. E assim, o livro se chama 100 anos de solidão, né? E a forma como a solidão é abordada dentro do livro, existem diversas, a gente aprende isso dentro da história, né? Que existem diversas formas da solidão existir. A solidão do posto mais alto que você exerce, quando você é um coronel. A solidão de você viver dentro da sua mente, tentando descobrir algo, como o Buendia Pai. A solidão de você ser a única a se importar demais com a sua família e ser o elo que liga todos, o quanto isso pode ser solitário. A solidão de não encontrar um amor, de buscar e viver frustrada com aquilo que se tem, que é o caso da Amaranta, e diversas formas de solidão que existem dentro desse livro. Uma análise da solidão de diversas formas, e isso para mim é genial. Foi genial. A solidão dentro da alegria, sabe? Você tá cercado, muitas pessoas já experienciaram isso, viveram essas situações de você tá cercado de diversas pessoas e ainda assim se sentir solitário. Então, o livro ele aborda, ele vai citando depois, né? Ele faz esse apanhado dessa questão da solidão e é algo para se analisar e é para se conversar assim por muito tempo. O desfecho do livro, gente, é incrível, incrível. É interessante também como as personalidades vão se repetindo em cada filho, em cada filha, as coisas vão se repetindo, assim, o estilo de cada um, né? E a sina, a maldição da família vai passando de geração em geração em geração até findar, né? Então, eu achei esse livro, gente, definitivamente um dos melhores que eu li esse ano. E eu li livros bons, hein? Já li alguns bons livros esse ano. E esse daqui acho que foi o quarto que eu finalizei. Mas, assim, eu li... Esse daqui vai ficar marcado pra vida. De verdade. Se você ainda não leu 100 Anos de Solidão, eu falei até com os meus colegas, eu entendi totalmente porque que ele ganhou o Nobel de Literatura. São 400 e poucas páginas aqui. E a forma como esse cara ele amarra as histórias, você nem sente a transição de uma para outra. Ele começa falando da Úrsula, depois vai pro Arcádio, emenda na Rebeca e volta pro José Arcádio Buendia e entra na história do coronel. E assim vai emendando, entrelaçando cada um no outro. E é simplesmente genial. Genial. Eu sei que eu já quero ler mais do Gabriel Garcia Marques. Vamos ver o que eu vou achar de outros livros dele. Mas esse daqui, incrível. Uma das melhores leituras do ano e uma das melhores da vida também. Maravilhoso. Fica aqui a dica, 5 estrelas com gosto. Dei 5 estrelas assim, ó. Toma, porque você merece. De verdade. Gostei muito, gente. Apesar dos problemas citados aqui, que não tem nada a ver com a narrativa, com a construção da história, mas talvez com o período histórico em que se vivia, tudo isso é interessante. Não se levanta bandeiras aqui, isso daqui é o certo a se fazer, isso daqui é o correto. Não, não existe isso. Nessas questões que eu falei pra vocês que são até criminosas, né? Não existe essa questão assim, isso daqui é o que nós devemos fazer, isso daqui tá lindo, maravilhoso. Não é bem assim. Mas é um retrato do que se vivia na época. No geral, é um ótimo livro, é um excelente livro. Fica a minha dica aqui para quem ainda não leu, só leia. Eu vou deixar a resenha escrita dele lá no blog, postada aqui embaixo no link, tá bom? E eu vou deixar o link de compra deste livrinho aqui também, ó. Você comprando ele lá pelo meu link da Amazon, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. O livro, ó, tá todo cheio de marcação aqui, ó. Fiz questão de marcar bastante coisa nele
porque é uma coisa melhor que a outra, gente. Então ele tá cheio de marcação, meu livro. Aqui, ó, pra vocês verem. Cheio de marcação. Quem sabe, num futuro aí, eu releia essa história. Tá bom? É isso por hoje, meu povo. Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Lembrando que se tu ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Clica no botãozinho vermelho no sininho para ativar as notificações. E aguarde que muito em breve eu tô de volta. Tchau, tchau!